O MACD, ele é um indicador de tendência. Tá? Você tem duas formas de usar. Em linha, que muita gente usa, ou histograma, que eu acho que a maioria usa. Tá? O MACD ele tem uma linha de zero. Tá aqui no meio. Não aparece escrito, mas ele tem uma linha de zero. Essa aqui, que é onde fica cruzando para cima, para baixo. Tá vendo? Aqui não aparece. Mas ele tem. Quando a forma clássica de usar. Quando o MACD está acima da linha de zero, a tendência é para subida e você opera nas compras. Quando o MACD está abaixo da linha de zero, você tem uma força predominante nas vendas e você deve operar do lado vendido. Essa é a teoria original, ok? Que eu acho que a maioria não usa desse jeito. Mas, se você quiser usar, tá? Não há nenhum problema. Então, aonde ele cruza para baixo da linha de zero, cruzou para baixo da linha de zero, você opera mais vendido. O grande problema disso é que ele demora pra cacete para isso acontecer. Então, toda essa queda aqui o cara perdeu porque, né, tá acima da linha de zero, ele não está operando do lado vendedor. Por isso fizeram o MACD histograma. O histograma nada mais é do que diminuir uma do outro. Tá vendo? Se você diminuir essas duas linhas, a laranjinha da verde, dá esse resultado. Está positivo e dá esse resultado. Quando elas cruzam, começa a dar negativo, porque elas cruzaram. Então dá negativo aqui. Se você usar o histograma, fica um pouco melhor. Porque observa, ele ficou negativo aqui, nessa região, ficou negativo. O cara já começa a pensar, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender. Ficou negativo, o cara, vou vender. E ele vendeu, vendeu e se deu bem, pegou isso aqui. Tá bem? Então, e ele vai se manter vendido enquanto isso aqui estiver negativo. Tá? Continuou negativo, tá vendo? Tá, ficou negativo todo esse tempo aqui. O cara ficou vendido daqui até aqui embaixo. Até mais ou menos aqui assim. Aí aqui ele saiu. Dá para operar MACD puro? Eu não recomendo. Aliás, eu não recomendo nunca que você opere indicadores puramente. Mas ele te ajuda. É aquela coisa, poxa, eu estou na dúvida, Campos, se esse movimento aqui se esgotou ou não. Aí você pega e vai olhar lá no MACD. Pô, realmente o MACD que vinha meio barro, meio tijolo, para lá e para cá, para lá e para cá, que negativou mesmo. Aqui ele não tem conversa, ele negativou com pressão. Então aqui você já tem uma certeza de que esse movimento aqui provavelmente acabou e agora a operação é para baixo, certo? E do outro lado, quando veio aqui, ó, MACD vinha negativo, toda essa queda aqui o cara pegou parcialmente. Chega aqui o cara já não sabe, porra, já fez um fundo mais alto que o fundo anterior, teoria de Down clássica, e aí o MACD vira para o positivo. Virou para o positivo. Antes do pivô acionar, virou para o positivo. Aí o cara fala, poxa, acionou o pivô e pronto. E aí o cara consegue fazer o trade. Essa é uma forma de ver. Outra forma que as pessoas fazem é ver as divergências. Se você tem um fundo mais fundo, você tem que ter um fundo e um fundo mais fundo também no indicador. Aqui não aconteceu. Ele tinha um fundo. Esse fundo é mais fundo na ação. Esse fundo é mais fundo do que esse. Mas no MACD não. Esse fundo é mais alto do que esse. Então isso aqui indica uma divergência no indicador em relação ao preço. Então aqui quem opera dessa forma, quem sabe disso, fica esperto já. Se estava vendido, ele aproxima o stop. Ok? Então isso é importante. Essa é a forma simples de usar. A forma tradicional de usar o MACD é 20 com 12. Tá bem? 20 com 12 é 20, 12 e 9. São os números usuais. Eu, para te falar a verdade, tenho um outro que eu gosto bastante, que é 90, 20 e 9. Ele é muito, mas muito mais lento em mudar. Deixa eu voltar lá e mudar. 90, 20 e 9. Então vamos mudar ele. Observa que agora ele demora, ele não fica aquele vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Não, ele demora pra cacete pra mudar. Em compensação, ele te acompanha na subida toda. Foi, 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 foi. Quando isso aqui muda, nesse tipo de OBV, né, nesses números do OBV, quando ele muda o histograma, é porque mudou mesmo. Não tem aquele, mas pode ser mais ou menos, quem sabe? Não, não, não tem. Mudou, mudou, compadre. Então aqui ele veio subindo, subindo. Ó, observa que está tudo positivo, tudo positivo. Aqui fez um topo mais alto na ação, topo mais alto que é o outro, e aqui um topo mais baixo que o anterior
no ABV. Isso já é um sinal indicativo de que começou a fraquejar. Virou para o negativo, isso aqui podia ser só uma retração para depois continuar, né? Como foi aqui, como foi aqui, como foi aqui. Poderia ser só isso para ir. Não, virou para o ABV para o negativo. Fique esperto que isso aqui acabou. Acabou nesses números, acabou a conversa e agora você está do outro lado. Aí ele vem negativo todo esse trecho aqui, ó, até virar para o positivo aqui. Aqui assim. Quando ele vira para o positivo, acabou também. Não tem mais conversa de venda, aqui é outro lance. Certo? Então é um número, se vocês quiserem, anotem, testem, nunca sigam ninguém. Ninguém. Desculpem até falar isso, eu sei que poderá algumas pessoas podem se ofender. Se Jesus Cristo de resolver dar aula de análise técnica, ouçam o que ele diz e não sigam. Testem. Tá? Porque, infelizmente, o que é bom para mim pode ser horrível para vocês. Então, sigam a teoria, testem e só vão para a prática depois de testar muito. Para mim, isso aqui funciona muito bem. Tá? Mas o original não é esse, é 26, 12 e 9. Como estava aí no vídeo, é só voltar. Então, isso é o MaxCD, é uma coisa muito simples. Pode-se usar pelas divergências ou pode-se usar pelo tá negativo positivo no histograma. Eu prefiro muito mais o histograma do que o linha, mas isso é aquele negócio, é preferência.